de Bybit, saiu um relatório preliminar, porém oficial, do que aconteceu lá. O CEO que está fazendo, falo mais uma vez, a transparência, a comunicação e mitigação, né? Controle da crise, controle de crise, gerenciamento de crise, mitigação de danos, de imagem, que os caras fizeram foi uma coisa excepcional, fora do comum. Nenhuma instituição, exchange, plataforma, DEX, ninguém fez um gerenciamento de risco igual esses caras fizeram. Gerenciamento de crise, não de risco, de crise, igual esses caras fizeram, tá? E saiu aí, vou colocar o QR Code para vocês, oficialmente, relatório preliminar. Pera aí que não é aqui. Tem uma pegadinha aqui. Uma pegadinha aqui. Uma pegadinha. Deixa eu baixar aqui de novo. Tinha baixado no Linux. Tá aqui. Relatório aqui feito pela Verichains. E aí eu quero mostrar um negócio pra vocês. Olha só que interessante, ó. Sumário do incidente. Resumo do incidente, né? Então roubaram aí 1,4 bilhões de dólares em criptomoedas. Onde inclui, né, 401 mil Ethers. Um pouquinho mais, né? Um ataque direcionado ao wallet multi-assinada da Bybit, transferindo os ativos para endereços desconhecidos, com fundos dispersados em múltiplas wallets, que a gente já viu aqui, foram centenas, milhares de wallets que o fundo já se espalhou. Lembram que eu falei sobre terem colocado smart contracts? Aparentemente, o streamer não estava errado. Tá? Olha lá, fizeram um contrato malicioso que continha uma lógica de transferência maliciosa, tá? Depois foi feito um outro smart contract com capacidades de saque. O atacante criou com sucesso uma transação de multi-assinatura envolvendo 3 signatários da Bybit, incluindo o CEO, tá? Esta transação fez um upgrade no contrato de multi-assinaturas da Cold Wallet da Bybit, lá na Safe, fazendo ela apontar para um contrato malicioso que tinha sido feito o deploy uns dias antes. Aí o atacante, depois que conseguiu fazer a assinatura, ele acessou as funções de backdoor que esse contrato malicioso tinha de limpar os Ethers e limpar todos os tokens ERC20 e pegou para ele. Como que ele chegou nesse ataque? Vocês se lembram que ontem eu falei, ainda não sabemos qual foi o ponto de entrada para que conseguissem fazer a transação falsa e direcionar essa transação para o smart contract malicioso. Falei isso aqui ontem, não sabíamos. Agora sabemos. Qual foi o problema? O problema aconteceu num JavaScript carregado pelo front-end da Safe. Esse JavaScript, ele tinha um método lá, olhando para o wallet que ia receber a assinatura. Foi direcionado para a Bybit. Estava escrito no JavaScript que se fosse gerada uma transação para tal wallet, eles iam modificar a transação ali, tá? Onde que ela foi inserida? No S3. No S3 da Safe. Foi no S3 da Safe. Foi no Amazon S3 da Safe, de onde o browser carregava os JavaScripts. Agora a questão que ficou pendente é como que eles tiveram acesso a esse bucket? É um bucket tem 3 possibilidades. Um bucket mal configurado, buckets mal configurados dão acesso à escrita, acesso à API, certo? Ou um problema interno de segurança, né? Alguém internamente, de alguma maneira, facilitou. E facilitou por ser um funcionário mal intencionado ou por ter sido hackeado. Tá? Então, já soubemos qual foi o ponto de entrada. O ponto de entrada foi um JavaScript que todos os computadores do mundo que acessavam a Safe, são mais de 100 bilhões de dólares que as wallets da Safe estão mantendo, tá? Mais de 100 bilhões de dólares. O ponto de entrada foi um JavaScript carregado no S3, distribuído talvez pelo CloudFront deles, onde todos os usuários carregaram esse JavaScript malicioso. Só que o JavaScript, ele estava olhando para quem estava assinando e esperando especificamente uma assinatura para as Cold Wallets, as Cold Wallets online, vamos chamar de Cold Wallet online? Vamos chamar de Cold Wallet online da Bybit, tá? Tem um código lá especificando, é da Bybit? Então agora você vai fazer uma curva aqui
e vai fazer uma outra parada. A transação vai ser outra. Vamos dar uma modificadinha na parada aqui, tá? Então foi isso que aconteceu. Poderiam ter drenado todas as wallets que usavam a Safe. Poderiam, DevWalker, se eles tivessem implementado a lógica para olhar as outras wallets, poderiam ter implementado. Essa, provavelmente, eles direcionaram para a Bybit porque talvez fosse a maior ou uma das maiores contas lá, né? Uma das maiores cold wallets, smart contracts com maior valor que estavam sendo gerenciados pela Safe. Talvez as outras fossem menores. Aí os caras falaram, pô, vamos em uma para não dar na cara, porque aí começa o JavaScript a ficar grande também, né? Pode ser que alguém note, tempo de carga, porque aí precisaria injetar no JavaScript a lógica para todos os smart contracts, né? Eles teriam que fazer deploy de vários smart contracts, teriam que colocar esses endereços diretamente no JavaScript, cada um, então ia complicando. Você falou, cara, se a gente conseguir pegar uma que tem 1,4 bilhão de dólares, eu acho que tá bom. Vamos numa? Vamos tentar uma? 4.b tá bom, né? Então, desafio de lavar 100 bi é gigante. De 1 bi, os caras falam, pô, 1 bi, vamos que vamos. Então, ia dar na cara, ia ser uma grana fodida pra lavar. 1 bi pra eles, falou, vamos nessa, tá? Então, foi isso que os caras fizeram. O relatório, eu mandei lá no Discord do bloco. Vou colocar o QR Code aqui, vocês podem baixar. O segundo relatório da Bybit, ele só fala sobre o JavaScript, tá? O primeiro relatório fala sobre smart contracts. Então, meus amigos, espalhem lá pros amiguinhos e fala assim, olha, eu escutei uma parada lá no Morning Crypto e aparentemente todo mundo tava falando errado e só o Ed veio no mercado falar a coisa certa e falou o que poderia ser antes de mostrarem o que é de fato. Parece que o Ed tava certo, porque o Ed parece que talvez entenda um pouquinho desse negócio, né? Modéstia muito à parte, dei uma dentro fortíssima aqui, né? Falei pra vocês antes praticamente tudo que poderia ter acontecido. Estávamos na dependência do ponto de entrada, só que a gente não sabia onde tinha sido e foi lá no AWS da Safe. Então a culpa 100% da Safe. 100%, tá? Aí o pessoal da Gnose da Safe já tinha falado aqui, tinha feito um post, falando não tinha sido nada do lado deles, eles tinham feito auditoria, não tinha sido smart contract, não tinha sido nada deles e tal, né? Realmente, o smart contract deles não foi. Os caras subiram o smart contract, conseguiram enganar a assinatura para dar acesso a esse smart contract que foi lá e drenou e fez a transferência, permitiu a transferência, né? Tá aí. Então, isso aí foi, já tinha falado antes e de acordo com o relatório feito oficial aqui, preliminar da investigação, foi isso que aconteceu. Agora, vamos falar de Safe e depois que saiu esse relatório, vamos ver o que a Safe veio ao mercado falar, né? É importante a gente ver também o que foi a definição deles. Eles deram uma resposta que o CZ veio prontamente nas interwebs detonar a resposta da Safe. Detonar. Mandaram mal, cara. Enquanto a Bybit deu um exemplo de como proceder em casos de crise como essa, a Safe, pra mim, deu uma das, cagada. Vamos lá. O forense, né, confirmou o ataque na Bybit pela Lazarus. Os smart contracts da Safe não foram afetados. O ataque foi conduzido por uma máquina de desenvolvedor que foi afetado com uma conta operada pela Bybit, que afetou uma conta operada pela Bybit. A Safe adicionou medidas de segurança para eliminar o vetor de ataque. Na boa? Como assim foi uma máquina? O cara foi infectado, o cara é um desenvolvedor que foi contratado e trouxe uma máquina já previamente infectada, pelo processo que eu já expliquei antes, onde os caras, os hackers, estão entrevistando developers no mundo inteiro, são propostas de emprego falsas, onde eles infectam as máquinas de desenvolvedores que posteriormente vêm trabalhar nas outras empresas e dá acesso ao grupo Lazarus, infectando a rede ou dando acesso, monitoramento, acesso remoto, etc.
Ou o cara contraiu um vírus? Ou o cara era um funcionário malicioso? Qual que foi o problema? Cadê a definição? Cadê? Aqui, safe. O que foi que aconteceu? A sua resposta, me desculpa, tá incompleta e novamente não traz transparência ao que aconteceu. Muito diferente do trabalho executado pela Bybit desde o início, tá? Incrível, né? Incrível, incrível. Aí, esse foi o TLDR, né? Aí ele vem aqui falando, isso não tinha que estar no TLDR, mas ele vem falando aqui, ó o tamanho do report, o statement completo deles, tá? O review do forense viu que a Bybit foi atacada pelo Grupo Lazarus. Beleza. Não é que eles colocam aqui, a Bybit foi atacada pelo Grupo Lazarus. Eles não colocam que a Safe foi atacada pelo Grupo Lazarus, que injetaram na infraestrutura da Safe um código malicioso mirando, direcionado a hackear a Bybit. Certo? É diferente, é muito diferente. É muito diferente a forma de você expor o que foi, tá? Então eles colocam, o forense determinou que houve um ataque do Grupo Lazarus à Bybit. É mentira? Não é mentira, mas é uma meia-verdade. Quem foi atacado e comprometido? Foi comprometida a Safe, tá? Aí eles colocam que foi uma máquina, através de uma máquina de um desenvolvedor da Safe, resultando na proposta de uma transação maliciosa. Não é que foi uma máquina da Safe, foi uma conta no AWS. Essa conta de uma máquina de um desenvolvedor. O cara era o gerenciador, o cara tinha acesso a subir os arquivos pro S3. O cara é um funcionário mal intencionado, o cara veio com uma máquina infectada pelo Grupo Lazarus previamente, como eu já expliquei anteriormente como que isso funciona, e isso infectou o ambiente da Safe, podendo levar outras máquinas terem sido infectadas também e abrir brechas. Não tá claro, cara. Não tá claro, tá? O Unknown falou, Ed, essa Safe está falando, é fabricante? Não, essa aqui é da Gnosis. Eles são gerenciadores de multisig no Ethereum há muitos anos. E não é a galera da Parity, não, tá? Eu me confundi. A Parity é outra multisig que foi hackeada lá atrás. A Parity é outra criadora de multisig que também foi hackeada lá atrás, né? E aqui, no caso, foi a Safe, que é outro. Agora foi um ataque de 1 bilhão, 1,4 bilhão, certo? Vamos lá. O cara vazou a chave de API do AWS, as credenciais do AWS com acesso ao S3. Foi um bucket mal configurado? Não falaram, né? Aí eles voltam, falando, importante, o review do forense verificou, né, e pesquisadores de segurança externos, que não indicou vulnerabilidades nos smart contracts ou no código-fonte do front-end e serviços. Cara, vamos lá. Agora, pergunta para os devs, para os universitários. Se o front-end utiliza uma biblioteca, puxa essa biblioteca da CDN, o JS, carrega o JS, faz parte do front-end ou não faz parte do front-end? Me fala, faz ou não faz, tá? Se você implementou um front-end, esse front-end fez uso de uma biblioteca que você carregou, deu load nela, lá nos scripts, né? Lá no header, junto com o header, é front-end ou não é front-end? Pô, é óbvio que é front-end. É óbvio que é front-end, pombas. Aí vai falar que não é? Os caras tão achando que estão falando o quê, mano? Se o código faz parte do conjunto de funções e métodos que são necessários para que o front-end funcione, então essa bomba faz parte do front-end. Caceta! É óbvio que faz parte do front-end. Olha que horrível que é esse disclaimer, esse relatório que a Safe tá fazendo. Cara, que coisa absurda, mano. Que coisa absurda. Que coisa absurda, mano. Tá? Bom, aí os caras falaram que rebuildaram, reconfiguraram toda a infraestrutura, rotacionaram as credenciais para eliminar o vetor. Tá, mas e se foi uma máquina de desenvolvedor e esse código malicioso, vírus, acesso remoto, C2, pode ser C2, velho, Command Conquer, Remote Access, pode ser acesso remoto, pode ser uma porrada de coisa. Isso aí foi eliminado também? Não falam.
tá? Falou que ainda dependia de resultados finais da investigação, que o time ia publicar o pós-mortem e tal. Diz que o front-end está todo operacional, que tem medidas de segurança adicionais e tal, né? E que os usuários precisam estar extremamente atentos e vigilantes ao assinar transações. E aí eles falam que eles estão comprometidos com a segurança, com a transparência e tudo isso, tá? Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. O problema não é o JS, o problema é o dev. Mano, vamos lá. Quero fazer uma baguncinha. Vamos fazer uma brincadeirinha? Vou abrir aqui o site do Zora. Quero mostrar umas coisas pra você. Tô abrindo aqui, ó, zora.co. Vou abrir, tá? Vamos lá. Os caras botaram ainda a culpa, além de não deixar claro qual foi o problema.